Olá, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos a um curso sobre recrutamento e seleção. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, em poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento na formação de cada um em uma das competências que, para mim, são uma das 3 mais essenciais numa empresa, que é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas é uma das competências que gera maior diferencial competitivo numa empresa hoje. E o processo de recrutamento e seleção talvez seja o que mais abre portas para a gente identificar que uma empresa tem realmente essa competência desenvolvida. Então, primeiro quero te parabenizar por estar investindo na sua carreira, no seu conhecimento técnico, principalmente em uma das áreas que, olha só, são uma das áreas menos estudadas da psicologia organizacional. Eu aposto que a maioria de vocês aprendeu a fazer seleção fazendo, imitando, repetindo o que vocês viram e não estudando. Comigo também não foi diferente, mas eu trilhei aí uma carreira de estudos e de prática, onde eu pude correr atrás dessa técnica e hoje estou aqui para dividi-las com vocês. Então nós vamos falar hoje sobre as melhores práticas de recrutamento e seleção de pessoas. Quero me apresentar antes para vocês entenderem, né? Como é que eu tenho autoridade para falar sobre isso? Quem é você? Bom, eu sou Nara Sade, acho que a minha credencial que eu mais gosto de usar é que eu sou mãe da Estela e esposa do Jordão. Ali eu também exerço, né, na minha casa, toda a minha habilidade de gestão de pessoas. Eu sou psicóloga, formada em psicologia, sou mestre em psicologia das organizações e do trabalho e sou doutoranda na mesma ciência, né, nessa mesma área de estudos. Bom, eu sou diretora de pessoas na Solute, que é uma das maiores certificadoras digitais do país, e também sou professora. Sou educadora, sou professora em pós-graduação, dou aula em alguns temas que envolvem gestão de pessoas e também cursos em company, consultorias. Estou nessa área há mais ou menos 16 anos. Então, todo o meu background teórico e prático eu vou utilizar aqui para trazer as questões mais novas para vocês. Bom, tem aqui alguns canais, né, alguns projetos que a gente tem iniciado para falar sobre gestão de pessoas. Principalmente eu e 2 grandes profissionais, a Bruna Carvalho, a Sabrina Miranda, e a gente tem alguns canais. Estamos no Instagram, no meu Instagram, Nara Sade, no LinkedIn. A gente gravou o Meninas do RH, um podcast que está no Spotify, e também no YouTube com alguns vídeos falando um pouquinho sobre essa arte que é trabalhar com pessoas. Bom, primeiro eu queria estabelecer com vocês um cenário, né? Onde estamos? Como estamos caminhando? Em que momento de gestão de pessoas nós estamos? Para vocês terem uma noção, o RH começou lá atrás, né, quando o Henry Ford ele achou interessante que as empresas tivessem uma área que trabalhasse assistência social. Começou aí, conhecer os colaboradores, e aí a gente foi evoluindo em técnica, em conhecimento e em prática ao longo dos anos. A gente já teve muitas fases do RH ou da gestão de pessoas. Uma fase em que a gente era muito voltado para o lado assistencial e humano, depois a gente pesou muito ali nos indicadores, na técnica. Depois a gente voltou a falar sobre human skills, sem perder essas skills estratégicas. Então a gente já passou por vários diferentes momentos, não só de gestão de pessoas ao longo da história, mas também do recrutamento e seleção. E eu trouxe aqui 2 reportagens, né, assim, 2 headlines que falam um pouquinho sobre como é que estamos nesse momento em relação à aquisição de talentos e recrutamento e seleção. Olha só, primeiro diz que existe um novo especialista no mercado, que é um especialista em Talent Acquisition. O que quer dizer isso? Em aquisição de talento. Hoje as pessoas estão se especializando nisso, porque é difícil achar alguns talentos. Então as pessoas estão se especializando em trazer gente boa para as empresas, porque a gente sabe que o impacto de uma pessoa boa em uma organização é muito grande. Bom, o que mais? Tem uma outra que fala da próxima evolução da aquisição de talentos, né? Que isso tem mudado muito. Eu aprendi a fazer entrevista no ano de 2007. No ano de 2007 eu aprendi como entrevistar um candidato. E vocês vão ver ao longo desse curso que mudou
tudo, não só a forma de ver o candidato, como a forma de acessar as competências dele. Então, cada dia mais a gente tem evoluído nessa prática, a gente tem evoluído nesse método, e eu trouxe aqui o que eu conheço de melhor, o que eu aprendi de melhor ao longo da minha carreira. Então, fiquem tranquilos que vocês vão sair daqui com um monte de informações novas e vocês vão sair daqui com técnica para colocar isso em prática no dia a dia. Eu falo que tem uma coisa que me incomoda muito no profissional que faz recrutamento e seleção, que é o uso da palavra acho. Tem gente que fala, eu acho que esse candidato vai dar certo, eu acho que esse candidato é bom. Se você acha, isso é só uma opinião. Você tem que ter uma base técnica para dizer, olha, existe uma alta probabilidade de ele ser bem-sucedido nessas competências, mas essas outras competências ele precisa desenvolver melhor. Então, a gente vai desenvolver juntos uma linguagem mais técnica e as pessoas que trabalham com você vão perceber que você sabe o que você está falando. Bom, tem uma frase que eu adoro, do Dostoiévski, que diz o seguinte: a melhor definição que posso dar de um homem é a de um ser que se habitua a tudo. Então, se você faz a seleção já há 10 anos, 20 anos, se você seleciona para uma RH, ou se você é um líder, um empresário, precisa aprender a fazer seleção, eu tenho certeza que você já faz de um jeito há um tempo. Mas eu tenho mais certeza ainda que você vai se habituar a fazer de uma forma correta, de uma forma diferente, de uma forma técnica. Então, tudo que vocês aprenderam até hoje não quer dizer que vocês tenham que deixar de lado, mas abram-se para o novo, porque quando você experimentar uma forma nova de fazer aquilo que você já faz há um tempo, você vai ter consequências diferentes, você vai ter retorno diferente. Então, esteja aberto a isso, que eu tenho certeza que colocando tudo em prática, daqui 6 meses, 1 ano, você vai estar num novo nível de profissionalismo em recrutamento e seleção. Bom, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, coloquei algumas perguntas aqui para guiar esse aprendizado. Então, olha só, lembra de um processo seletivo que foi muito importante, que você conduziu, né, e que não foi bem sucedido. Geralmente, quem faz recrutamento e seleção tem aí no seu histórico alguns casos de insucesso. Lembra de um que você fez e que você achou que a pessoa era muito boa e na hora do vamos ver, né, na hora da prática, você viu que não era bem assim. Então, a primeira pergunta, o que te brilhou os olhos sobre o candidato? Pensa um pouquinho. Aquela seleção que você fez e que não foi legal. Quando você entrevistou o candidato, o que te brilhou os olhos? Uma segunda pergunta. Que características se mostraram ruins depois da contratação? Você contratou essa pessoa por quê? E ela te decepcionou por quê? Eu vou dividir com vocês um caso que aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu contratei uma vendedora de automóveis que eu fiquei encantada com o nível de entusiasmo dela. Ela tinha já experiência anterior, conhecia muito bem do produto, olha só. Então, essa hard skill, né, ela tinha essa habilidade técnica de conhecimento do produto, já tinha vendido veículo, conhecia aquela marca e demonstrou uma comunicação muito fluida, demonstrou muito entusiasmo e eu achei ela uma ótima candidata. E ela começou a trabalhar. Qual foi o problema? Ela se mostrou ao longo, né, do período de experiência, uma pessoa em quem não se poderia confiar. Ela começou a fazer negociações escusas, ganhar algumas coisas por fora, ou seja, eu a aprovei por uma competência importante, conhecimento do produto e essa capacidade de comunicação muito boa. Mas o que eu esqueci de avaliar? O nível de integridade, de responsabilidade, de ética. Então, geralmente, quando uma seleção dá errado, é porque a gente focou muito num rol de competências e a gente esqueceu de avaliar outros. Eu tenho certeza que todo mundo já teve casos de muito sucesso e casos de muito insucesso no recrutamento e seleção. Lembre-se do que você fez, né, da prática que você teve, do histórico, do seu histórico e tenta lembrar um pouquinho, quando deu errado, o que eu fiz? E eu tenho certeza que vocês vão ver que é falta de alguma das etapas que a gente vai colocar aqui hoje. Bom, e além disso, né, quais são os benefícios de um processo seletivo para uma empresa? Imagina esses dois cenários. Tem uma empresa que tem um processo seletivo super amarrado. Todo mundo tem que passar por entrevista, fazer teste e tal.
E tem outra empresa que ela contrata por indicação. Quem ela conhece, amigo de quem já trabalha lá. Será que existe uma probabilidade dessa que faz o processo seletivo ter um sucesso maior do que a outra? Bom, se você vai escolher alguém para se casar, você escolhe alguém porque passou na rua, é o primeiro que passou por ali ou a primeira que passou por ali? Aposto que não. Todo mundo tem critérios para fazer escolhas quando envolve relacionamento humano. Então, o recrutamento e seleção não pode ser diferente, senão a gente achata muito o potencial da empresa. Bom, e a gente vai entrar agora então nos custos de uma seleção ruim. Quais são os custos de uma seleção ruim? Existe custo? Eu ouço muito uma frase que me incomoda muito. O período de experiência tá aí pra gente testar. Não. O período de experiência existe pra gente alinhar as expectativas, mas não para testar. Esse teste ele é feito antes da entrada, porque existe um custo de se selecionar mal. O que envolve esse custo? Olha só, imagina que você comprou uma camiseta de R$20 no site. Você não experimentou, não viu a qualidade do tecido. Então dá para gastar R$20, né? É barato. Agora, uma seleção ruim, ela não é barata. Você primeiro tem que ter toda uma máquina, né, funcionando na empresa para receber o novo colaborador, para treinar o novo colaborador. E se ele sai rápido, você precisa gastar toda essa energia novamente com outra pessoa. Então tem as horas do selecionador, tem horas de trabalho das pessoas treinando essa nova pessoa, fora o problema que pode gerar para a reputação da sua empresa. Imagina, uma pessoa não qualificada vai atender o seu cliente. Você pode ter perdas em reputação que são quase irreparáveis. Imagina uma pessoa que toda vez vai na sua loja e aí ela, cada dia que vai, acha um vendedor diferente. O vendedor nunca sabe nada porque ele está sempre em período de experiência. Então, o custo de fazer uma seleção mal feita, o custo é muito alto. Ele é tanto alto para a equipe interna mesmo, porque as pessoas começam a achar, não, ninguém fica aqui nessa empresa. É porque essa empresa é ruim mesmo. Aqui as pessoas não são bem selecionadas. E isso vai gerando uma desmotivação na própria equipe. E também um custo alto para o seu negócio, para o seu público, para o seu cliente. Então, muito cuidado, porque a gente acha que é só um teste, mas não é. Uma seleção ruim pode gerar danos irreparáveis. Além de que, olha só, olha quantos custos estão envolvidos. Custo com anúncio, com sistema de seleção, com horas dos profissionais de RH, de DP, de treinamento, custo de reputação da marca, o custo do impacto na moral do time e na confiança para com o RH. Imagina um RH que fica contratando, enxugando gelo, toda hora entra, toda hora sai, os próprios gestores da empresa vão falar, não, eles não sabem o que estão fazendo, porque as seleções não estão sendo efetivas. Bom, fora a experiência do candidato. Tem algumas pesquisas que mostram dados bem interessantes, olha só. 33% dos candidatos que têm uma experiência negativa no processo seletivo tendem a divulgá-la nas redes sociais. Se o candidato se sentiu discriminado, desrespeitado, muito provavelmente ele vai nas redes sociais falar da sua marca, falar de como ele se sentiu, como ele foi recebido na sua empresa. O que mais? 41% das pessoas impactadas negativamente levam a sua lealdade para outro lugar. Se aquele candidato era seu cliente ou conhece clientes seus, né, ele vai levar a sua lealdade para uma outra marca, para uma outra empresa, se passar por um processo seletivo mal feito. E por fim, 62% das pessoas com experiências positivas tendem a consumir mais os produtos da empresa. Então, se as pessoas vão até a sua empresa, fazem um processo seletivo bem feito, mesmo que elas não sejam selecionadas, elas tendem a se transformar em clientes quando essa receptividade é boa, quando a experiência é positiva. Então, o custo de fazer uma vaga, né, um recrutamento e seleção para um cargo mal feito é muito alto. Por outro lado, se você faz bem feito, todo mundo sai ganhando. O candidato, a empresa e a própria área de gestão de pessoas. Bom, esse foi o primeiro módulo introdutório. Eu queria que vocês entendessem um pouquinho a necessidade da gente aprender tecnicamente a fazer isso, que eu vou ensinar para vocês como fazer. Então, daqui a pouquinho a gente continua.